Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Vou lhes contar uma história de um cliente que, para proteger sua identidade, vou chamá-lo de Sérgio. Ele era casado com uma boa mulher, segundo ele próprio dizia, mas ele achava que não a amava. Vamos chamá-la de Roberta. Eles se conheciam desde crianças, cresceram juntos, eram amigos e, na adolescência, começaram a namorar. Ela engravidou e rapidamente se casaram para dar uma satisfação às famílias e à sociedade. Os anos se passaram e a vida do casal transformou-se numa rotina, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e no dia seguinte, tudo se repetia. Sérgio achava que ele precisava se apaixonar, e isso não tinha sido experimentado por ele e sua esposa. Isso frustrava imensamente. E, de modo secreto, ele sonhava com a mulher ideal, aquela que arrebataria o seu coração. E, finalmente, ele poderia ser feliz. Num certo dia no trabalho, ele conheceu Mirtes, recém-contratada como estagiária. Ela era linda, perfeita, como ele próprio descrevia. Foi uma paixão à primeira vista e foi correspondido imediatamente. Começaram a namorar escondido. Pareciam dois adolescentes. Ela sabia que ele era casado, mas isso pouco importava. Também para Sérgio isso também não importava. A única coisa que queriam era viver aquela paixão intensa, mas secretamente. Começava o caos na vida de Sérgio. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, com a desculpa que estava com muito trabalho atrasado. Com o tempo, os atrasos se tornaram motivos de brigas, até porque Sérgio havia mudado seu comportamento com Roberta. Ele já não dava mais atenção a ela e também não a procurava sexualmente. Alegava estresse. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes, até que não foi mais possível permanecerem juntos. No seu íntimo, era o que Sérgio queria, ficar livre para viver a sua paixão. Sérgio e Roberta se separaram, mas o inferno das brigas diárias transformou-se num doloroso processo de divórcio, que gerou mais conflitos, agora sob pensão e guarda de filho. Contrastando com o inferno em que vivia com Roberta, Sérgio estava no céu com Mirtes. Por isso, ele achava que todo aquele sofrimento valia a pena. Afinal de contas, ele estava vivendo um sonho. Depois de alguns meses de namoro, Sérgio e Mirtes foram morar juntos. E aos poucos, a vida do casal foi se tornando rotineira, normal. A paixão foi sendo substituída gradativamente por um sentimento morno, para se dizer o mínimo. Mirtes se cansou de representar o papel de mulher perfeita que Sérgio esperava que ela fosse. Ela era humana, cheia de defeitos, como todo mundo. Defeitos esses que também, de forma gradativa, ficavam cada vez mais evidentes para Sérgio. Ele, muito observador, percebeu que Mirtes e Roberta tinham defeitos muito parecidos, a ponto dele pensar que tinha feito uma péssima troca. O que Sérgio não sabia era que ele próprio projetava, tanto na primeira esposa quanto na companheira, os seus próprios defeitos. Foi nesse momento em que ele procurou ajuda, pois estava na iminência de uma nova separação. E pior, teria que enfrentar seu medo da solidão. Depois de algumas consultas, ele compreendeu as lições que precisava aprender. Resgatou a sua projeção, devolveu a alma ao seu devido lugar e conseguiu salvar o seu relacionamento com Mirtes, chegando a casar-se com ela. Curiosamente, sua relação com Roberta também melhorou e puderam chegar a um bom acordo judicial que pôs fim ao infindável processo. Essa história fica muito bem explicada do ponto de vista psicológico por Robert Johnson, autor do livro We, A Chave do Amor Romântico, publicado no Brasil pela editora Mercúrio. Recomendamos a leitura desse livro na nossa página no Facebook, numa série de publicações em que
recomendaremos livros, filmes e séries que contenham ensinamentos para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje vamos destacar um pequeno trecho deste livro e, como de praxe, vamos refletir no que essas palavras podem se aplicar em nossa vida. Como uma faca de 2 gumes, extremamente útil quando usada corretamente e extremamente nociva quando usada de forma errada, o amor romântico reflete os 2 lados da ânima. Ela pode ser Isolda, a rainha do mundo interior, que nos conduz ao nosso mais profundo self, ou pode ser Maia, a deusa da ilusão. Como eu disse na semana passada, Robert Johnson, um psicanalista junguiano, analisa o mito de Tristão e Isolda sob a perspectiva psicológica. No trecho escolhido, Isolda representa a nossa alma no seu devido lugar, no nosso mundo interior. No entanto, é muito comum a projetarmos no mundo exterior. Muitos de nós desejamos ardentemente a encontrarmos fora de nós. A isso chamamos de paixão. Os homens projetam a ânima, como foi definida por Jung, a alma feminina do homem. As mulheres projetam o ânimos, a sua alma masculina. O mito nos revela que a alma torna-se Maia, a deusa da ilusão, quando a colocamos sobre o outro, quando nos apaixonamos pela imagem projetada sobre a mulher ou sobre o homem. Na mitologia hindu, Maia é a deusa que ilude os homens e também as mulheres, distorcendo a realidade, nos levando a ver o que não existe. Ou melhor, existe, mas de uma forma que não somos capazes de perceber. Quando nos apaixonamos, nos tornamos cegos para quem o outro é verdadeiramente. Isto gera um caos. De um lado, ser apaixonado torna-se capaz de fazer loucuras para estar com a pessoa que pensa estar amando. Por outro lado, coloca sobre o outro uma responsabilidade enorme de corresponder a essa expectativa impossível de ser a pessoa perfeita que o outro pensa que você é. Por essas razões, a paixão termina. Ela tem que terminar. A alma precisa retornar para seu devido lugar no nosso mundo interior. Nele, a alma pode cumprir seu papel de abrir caminho para Deus. Ela torna a vida espiritual possível. Abordaremos esse assunto em vídeos futuros. Até o próximo vídeo.